Glória a Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Para mim é uma honra estar aqui neste lugar, juntamente com o pastor Gilson e toda esta igreja, conhecendo alguns rostinhos, né, são conhecidos. Não lembro do nome de todos, mas eu sei que alguns já estiveram cultuando conosco lá na Igreja Luz do Mundo. É uma honra recebê-los lá também. Mas o pastor Gilson me fez uma convocação, na verdade, ele já foi tantas vezes lá na nossa igreja para abençoar o povo, e eu fiquei, na verdade, enrolando o pastor, e ele chegou uma hora que falou: e aí, como é que fica esse negócio? Então hoje, talvez hoje não fosse o dia mais indicado para que eu estivesse aqui, mas aprove a vontade de Deus para que eu estivesse neste dia, juntamente com a igreja. Então, as coisas de Deus, elas estão acima da nossa vontade. Eu quero apresentar a minha esposa. Fica de pé, querida, por favor. Essa é minha esposa. Pode ir lá para o povo lá. Glória a Deus pela sua vida, pode sentar. Quero aproveitar e falar bem brevemente um pouquinho da minha vida. E o pastor Gilson falou algo aqui nessa noite, que eu acho que foi algo muito importante, que nós devemos prestar atenção. Principalmente você papai, você mamãe, presta atenção com a palavra que você lança sobre a vida do seu filho. Se estou hoje no ministério, é culpa da minha mãe. Eu quero dizer para você, talvez você precise ouvir isso nesta noite. A minha mãe ainda ela é viva, tem 84 anos. Minha mãe, ela é católica. Porém, na minha época de, vamos dizer assim, para quando eu viesse a este mundo, a necessidade dos filhos na família era muito grande. Para quê? Para que ajudasse nas necessidades básicas de casa. Os filhos, eles nasciam para trabalhar, para ajudar na família. Só que na minha casa aconteceu algo estranho. A minha mãe teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Meu pai não ficou nem um pouco contente com isso. Então meu pai começou a acusá-la, dizendo: por que você não me dá filho homem? Você sabe que eu preciso disso. Nós precisamos disso. Acusando a minha mãe como se ela fosse a culpada de ela não produzir filho homem. Aí a minha mãe, do jeito dela, uma mulher simples, da roça, mas que tem intimidade com Deus, do jeito dela. Escute só o que eu vou te falar agora. Essa mulher chegou na presença de Deus se sentindo magoada, entristecida pela acusação do seu marido. E ela então diz assim: Senhor, bem que o Senhor poderia me dar um filho homem, nem que seja para fazer a sua vontade. Então nasceu esse camarada aqui. Só que, veja como são os desígnios, né, pastor? Minha mãe esperava que eu fosse o quê? Minha mãe queria que eu fosse padre. Cheguei até me inscrever lá para ser padre, só que não deu certo. Na verdade, Deus não permitiu, vamos dizer assim, né? A vontade dele já estava traçada na minha vida. Entendeu? Papai e mamãe entenderam? Preste atenção na palavra lançada sobre a vida dos seus filhos. Não são, muitas vezes, aquilo que nós queremos, as coisas que irão acontecer na vida dos nossos filhos. Mas você tem, através da sua boca, Deus está sim para ouvir, para dar direção e fazer a sua vontade. Pastor Gilson, eu estava conversando com a minha esposa lá em casa e pensando assim: quanto tempo faz que eu conheço o pastor Gilson? Lembro-me que nós fomos fazer um trabalho, não sei se você está lembrado, lá perto da cachoeira. A igreja estava tendo, não sei se era um retiro, era o que lá. Nós fomos fazer era um evento de casais, e nós fomos fazer um teatro para o povo naquele dia. Conheci o pastor Gilson naquele dia. E estou sabendo, na verdade, ele
é primo do pastor Wilson, que está na nossa igreja, que é marido da Mari, que é pai, que a Mari é mãe da Jéssica, que é sogra do Pedro, que é vó do Teodoro. Meu Deus, estamos aqui. Eu estou conhecendo alguns rostinhos lá atrás, que já estivemos juntos em outras ocasiões. Conheço também de vista algumas pessoas. Eu moro aqui em São José há pelo menos 40 anos. Muitas pessoas da colônia Rio Grande conheço dali, minha esposa é desse lugar. E eu estava, pastor, nessa semana, dizendo assim, eu vou pregar numa igreja que não é onde eu estou, então eu vou dar uma olhadinha nos meus esboços, viu, pastor? Sabe aquele negócio de você falar assim, não vou repetir uma pregação dentro da minha igreja, então eu vou dar uma olhada, ver se tem alguma coisa lá que eu possa, de repente, me sentir à vontade para fazer. Mas é incrível as coisas, né, pastor? Muitas vezes, a gente pensa em fazer alguma coisa, mas Deus está no controle. Deus está no comando de todas as coisas, meus irmãos. E na verdade, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer algo para você. E como as coisas de Deus, elas não acontecem ou não são simplesmente acaso, mas realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. Achei muito interessante, pastor, nesse quadro que está aqui, na verdade não é o versículo, nem o que diz ali, 2019, um novo tempo. Mas algo que me chamou a atenção e que talvez hoje vamos dizer assim, fazer uma análise, é com relação àquela plantinha que está ali, naquela mão. Essa plantinha, ela pode ser colocada como você, como alguém da sua família, como todos que estamos aqui na verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, falando das coisas de Deus, irmãos. Nós vivemos um tempo muito agraciado, onde a palavra de Deus, ela está em nossas mãos, nós temos condições de tê-la, e nós temos variadas traduções bíblicas, nós temos muitas Bíblias, e eu gostaria sim, eu não sei se eu posso fazer isso, pastor, de repente pedir para cada um dizer a sua tradução, aos poucos, os que não forem coincidir com os que já falaram. Eu gostaria que você aí fale a tradução da sua Bíblia, por favor, para mim. Pode dizer se é a Bíblia da mulher, a Bíblia do obreiro, a Bíblia na tradução jovem, a Bíblia revista e corrigida. Diga aí alguém levanta a mão e diz a tradução da sua Bíblia, por favor. Almeida corrigida, outro, por favor. Nova tradução da linguagem de hoje. Almeida edição contemporânea. As duas irmãs falaram junto, a revista e atualizada. Mais alguém? Alguma outra tradução aí? Ninguém tem a Bíblia de estudo? Bíblia de estudo arqueológica. Mais alguma tradução? Não se sinta envergonhado, pode falar. Eu estou aqui com um pouquinho de vergonha, até falei para o pastor Gilson, que eu me senti envergonhado de estar aqui nesta noite, sabe por quê? O tempo que eu enrolei ele para vir aqui, para trazer uma palavra. Mas vamos dizer assim, quem sou eu para dizer que, um dia eu teria que vir aqui e fazer a vontade de Deus. Queridos, talvez você não está entendendo o que eu estou falando com relação à tradução. Existem muito mais traduções de Bíblia, muito mais Bíblia com, vamos dizer assim, com exegese, com aplicação, a Bíblia de aplicação pessoal. São muitas as traduções, e que talvez você tenha aí hoje, talvez você trouxe uma Bíblia, mas pode ser que na sua casa você tenha mais 3, 4, 5 exemplares diferentes da palavra de Deus. Porém, o que eu quero dizer com isso, que a Bíblia, ela pode ser comparada, vamos dizer assim, uma comparação mais ou menos, porque na verdade a Bíblia é muito mais do que isso. Alguém quando compra um carro novo, o que vem junto com o seu carro? É um manual, certo? Isso, é um manual. A Bíblia, na verdade, ela é um manual prático da vida do crente. Também, mais antigamente se usava muito, e que também ela pode vir de encontro àquilo que nós podemos falar nesta noite, que seria a bússola. Antigamente, para a navegação, a bússola, mesmo para a aviação, era muito necessário, porque você poder chegar em algum lugar, se você não tivesse esse instrumento em tuas mãos, talvez você se perdesse no meio do caminho.
O manual do carro hoje vem de uma maneira assim como se fosse todo o seu carro desmontado. Ele traz todas as peças, aonde, como, o que faz, qual é a necessidade, o que ela pode fazer, por que ela existe. Tanto é que o manual de um automóvel hoje, normalmente, já quase é uma Bíblia, né, pastor? De tamanho. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia, talvez para muitos eu estou falando uma coisa aqui que você já sabe, mas não sei se é para todos. A Bíblia ela foi escrita por pelo menos 40 autores, por um período de aproximadamente 1.600 anos. E o que tem a ver isso tudo com o que eu estou falando aqui nesta noite para você? Pois bem, queridos, a Bíblia, ela era lá atrás, como hoje, ela é atual. Ela não mudou. Ela continua com a sua necessidade, com a sua função, da mesma forma como ela é hoje. Mas como nós vivemos num tempo onde as coisas vão a cada dia sendo renovadas, a Bíblia também ela vai sendo traduzida e moldada para que nós possamos ter uma melhor compreensão a cada dia, para acompanharmos as tendências, as mudanças que o mundo traz, mas ela continua trazendo a mesma verdade sempre. Ela não muda. Ela muda somente a forma de como eu possa compreender melhor. Então, para nós nesta noite, diante de tudo que você ouviu até agora, que seria uma introdução, eu quero trazer uma palavra que seria o tema. O tema, na verdade, para que você pudesse entender o que eu estou querendo dizer. Aí você vai entender o que eu quis dizer aqui, sobre aquela mãozinha. Quanto tempo seria necessário para que você ou eu necessitasse para dar fruto? Vou repetir, talvez você não consiga guardar aí. Quanto tempo seria ou é necessário para que você possa dar fruto, com tanto material disponível hoje, com tanta palavra abençoada que existe hoje, que é a mesma, somente com traduções diferentes? Quanta palavra, quanto tempo você teria de necessidade para você estar pronto para frutificar? Eu posso dizer para você que eu estou no Evangelho há pelo menos 25 anos, pela misericórdia do Senhor, pela palavra da minha mãe diante de Deus. Foi uma conclusão na minha vida, não que eu desejasse. E eu quero dizer para você que talvez eu possa ser igual a alguns que se encontram nesta noite, nesse lugar. Deixa eu falar bem mais. Eu tinha raiva de crente. Pastor, eu tinha raiva de crente. Eu morava numa casa que, ao lado da nossa casa, tinha um povo que fazia célula, pastor. Não sei se era célula ou se era culto simplesmente, mas quando o fogo caía lá, o capeta me usava para tirar pedra na casa, pastor. E a minha mãe dizia assim: cuidado com isso, cuidado, porque você pode pagar um preço por isso. Eu quero agora com você quero que você abra a tua Bíblia, no livro a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler apenas um versículo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Quem encontrou diz amém. Amém. Ouço algumas folhas ainda fazendo barulhinho, mas pode buscar aí, não tem pressa não.
Às vezes lá na igreja eu tenho o costume de pedir que a igreja repita o versículo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas é uma forma simplesmente para que você possa memorizar de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira melhor, e para que você possa lembrar em outros momentos, e vai lembrar também da passagem e da palavra que você ouviu neste dia. Então diz assim, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eu quero que, se for possível, você que tem essa tradução, leia junto comigo. No 3 nós vamos falar junto, amém? 1, 2, 3. Sabendo. Tá bom, mas vamos melhorar? Vamos melhorar? 1, 2, 3. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Glória a Deus. Eu quero vir diante deste versículo. Eu quero fazer com você nesta noite, trazer a você uma lembrança a respeito do momento em que esse versículo foi escrito. A carta aos Tessalonicenses, segundo alguns historiadores, ela foi a primeira carta que Paulo escreveu. Foi o primeiro escrito do Novo Testamento para a igreja. Porém, meus queridos, quando esta carta foi escrita, ela foi escrita por Paulo, juntamente com Timóteo e Silas, mas eu queria que você pudesse fazer uma menção do contexto do momento em que essa carta foi escrita. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, após ele ter encontro com Cristo, você sabe muito bem, aonde Jesus o lançou por terra, e ele teve um encontro real com Cristo. Então ele começa a trabalhar, primeiramente, lógico, ele vai aprender bem da palavra, depois ele começa o seu trabalho para levar a esperança, a palavra, para levar aquilo que foi falado aqui. Talvez o cafezinho, como foi dito, você não sabe a diferença que isso pode fazer na vida, talvez de uma pessoa, de uma família, de uma nação, quando você deixa ser usado por Deus. E Paulo ele entendeu, compreendeu o chamado de Cristo para ele ser aquele que iria levar a palavra, não importa aonde ou de que forma. Irmãos, e Paulo na sua segunda viagem, ele estava fazendo aquilo que Jesus pediu a ele, aquilo que Jesus mandou que ele fizesse. E você sabe que no momento que Paulo estava trabalhando, havia acontecido a diáspora, como se diz, foi quando a igreja de Cristo levou o maior choque de perseguição. E aí, como Deus tem o seu domínio, Ele sabe das coisas, irmãos, e muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo fazer, diante de uma situação contrária até mesmo na nossa vida. A igreja foi rechaçada, tentaram destruir a igreja, ela foi espalhada pelo mundo todo. E Paulo começa a trabalhar, levando a mensagem de esperança para todos os povos. E então você vai ver que na segunda viagem missionária, quando Paulo, ele sai em busca de fazer o que Deus colocou no seu coração, ele vai passar por um lugar, antes disso que você viu aqui, que é o momento onde ele foi na cidade. Por quê? Tessalonicenses. O que seria os Tessalonicenses? É para o povo de Tessalônica. Mas antes de Paulo chegar em Tessalônica, ele passou por Filipos. E lá você sabe o que aconteceu. Muitos lembram exatamente da passagem que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles foram presos e levados cativos, e durante a noite, eles começaram a esbravejar, a xingar, a ficar... Foi isso? Não. Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a engrandecer ao nome do Senhor, cantar hinos de adoração ao nome do Senhor dos Exércitos. E diz, a palavra de Deus registra e deixa para nós bem claro, que naquele momento aconteceu um terremoto.
aonde as cadeias se quebraram. E Paulo e Silas estavam guardados de uma maneira especial, porque eles tinham afrontado a muitos. E o carcereiro naquela noite estava incumbido de cuidar de maneira mais firme. E quando ele viu o que aconteceu, que todas as cadeias se quebraram, se abriram, ele intentou contra a sua vida, porque ele sabia que ele iria morrer, porque ele não estava fazendo o seu trabalho de acordo. Porém Paulo diz para ele: ei, não faças tal, estão todos aqui. Irmãos, mas eu quero seguir na pregação de hoje à noite para você, daí eu quero dizer o seguinte: Paulo chega a Tessalônica, e ele vai à sinagoga. Já havia uma sinagoga do seu povo naquele lugar, e ele vai durante 3 sábados discutir com aquele povo sobre o Evangelho. Aquele povo não aceitava, porque eles estavam na dispensação do Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus que durante 3 sábados ele estava naquele lugar, ali, falando, explicando. E muitas pessoas naquele lugar aceitaram. Homens famosos da cidade, mulheres que tinham dinheiro, pessoas ricas, pessoas simples, gentios, todo tipo de pessoa foram alcançados pela mensagem que Paulo estava trazendo naquele lugar. Mas aquele povo contrário, que não queria, começaram a fazer uma rebelião, e Paulo teve que sair. Então ele começa algo que aqui na sua igreja tem, pastor. Se Deus permitir, eu creio nisso, que ainda nós vamos ter célula na minha igreja. Eu não posso ser contrário aos ditos da minha denominação, por isso nós não temos. Mas eu creio que Deus vai nos abrir as portas para isso. E aí então, meus queridos, sabe o que acontece? Paulo vai e entra na casa de um certo centurião, um homem chamado Jason. E naquele lugar ele começa uma pequena célula, aonde pessoas se encontraram e começaram a se alimentar da palavra de Deus. E isso despertou ainda mais ódio daqueles a quem não queriam que isso acontecesse. E você vai ver na sequência, essa mesma célula, pequena célula, que foi trabalhada durante um breve período, durante 3 sábados Paulo pregando, e mais alguns dias na casa de Jason. Eles chegam para Paulo e para Timóteo, e diz para eles assim: olha, é melhor que vocês vão embora daqui. Se vocês continuarem aqui, a coisa vai ficar pior do que está. E Paulo, mesmo contrário, mas temendo pela sua vida e pela vida daqueles que faziam parte daquele pequeno grupo, decidiu ir embora. Aí você vai ver na sequência, se você ler esta carta, você vai ver que Paulo, tanto Paulo quanto Timóteo, juntamente com, esqueci o nome do abençoado agora, Silas, eles saíram e prosseguiram pregando o evangelho em outras cidades. Eles foram de Tessalônica para Bereia, depois foram para Atenas. E lá em Atenas, Paulo, angustiado com tudo que estava acontecendo, porque mesmo com toda a perseguição, mesmo com todo o intento para que a igreja fosse destruída, ele sentiu no seu coração um amor tão grande por aquele povo, onde ele foi bem recebido, amado, e pôde ter condições de trazer as palavras de esperança que muitas vezes nós estamos necessitados. E aí então ele fala para Timóteo: Timóteo, volta para lá, porque eu quero que você saiba o que está acontecendo com este povo. Eu preciso ter respostas. E irmãos, nesse momento na vida de Paulo, ele estava tão conturbado, ele estava tão triste, talvez esgotado da perseguição que ele já estava sofrendo desde então, porque todo lugar aonde ele ia pregar a palavra, havia os que estavam já perseguindo para que ele não pudesse fazer a vontade de Deus naquele lugar. Mas Paulo diz: Timóteo, volta para lá, eu preciso que você me traga uma notícia. Irmãos, se eu chamar aqui o pastor Gilson nesta noite e dar um beliscão nele, ele vai dizer ai, ele vai sentir dor. Por que eu estou falando isso? Paulo não era diferente de nenhum dos outros ou de nós que estamos aqui nesta noite. E era um homem que, mesmo que chamado para fazer a vontade do Senhor, ele estava angustiado.
Paulo estava à beira de desistir. Segundo alguns historiadores, dizem que Paulo estava passando até por um processo. E como mesmo, querida? Que é a nossa filha. Paulo estava com ansiedade. Paulo estava passando por um processo em que ele não sabia mais o que fazer. A perseguição era tanta que ele estava à beira de desistir, queridos. Mas esse não foi o suficiente para que ele desistisse, não. Porque sabe, Timóteo volta para aquele lugar, aonde, por um breve período, como eu já falei para vocês aqui, 3 sábados, igreja, ouça bem o que eu estou dizendo para você, durante apenas 3 sábados e talvez menos de um mês, Paulo estava junto com aquele povo que começou a ouvir o Evangelho. E quando Timóteo volta e vai se encontrar com Paulo, lá em Corinto, Timóteo abre o seu coração e diz: Paulo, sabe aquele pequeno povo, sabe aquele povo pequeno que nós deixamos lá, que nos acolheu, que ouviu a nossa mensagem, que realmente abriram o seu coração para o Evangelho de Jesus Cristo? E eles continuam lá vivos e firmes. Eles estão firmes lá, não se importando com a perseguição, não se importando com o tamanho da tribulação que esse povo estava passando naquele momento, queridos. Era tempo terrível, era o tempo que a igreja estava passando. Talvez, não, vamos dizer assim, nós teremos a grande tribulação, haverá o período de grande tribulação, mas naquele momento talvez fosse o pior dos piores, o que a igreja estava passando. E não havia alguém para estar lá 24 horas, para incentivar, para dizer: vamos, ei irmãos, venham na terça-feira, venham na quinta-feira, venham no domingo, você está com luta, você está com dificuldade, fique firme, não importa, o inimigo está batendo na porta, mas Deus é fiel, Deus é contigo. Aí então Paulo, irmãos, quando recebe essas boas novas, é tão tremendo, pastor, quando você ouve alguma coisa nesse sentido, sabe por quê? Poderia estar dizendo assim: tudo bem, está de boa, graças a Deus que o Senhor está cuidando deles. Mas irmãos, foi como se fosse uma injeção nas veias de Paulo, do sangue de Cristo correndo, para dizer: eu estou contigo, não se entregue, que nada nesse mundo seja motivo para que você desista, que nada nesse mundo seja motivo para você dizer: eu estou desanimado. Mas irmãos, o mais importante de tudo é que naquele tempo, igreja, havia algumas situações muito diferentes daquelas que eu e você vivemos hoje. Talvez a principal que eu e você podemos fazer uma análise daquilo que Deus nos oferece para que nós possamos buscar, para que nós possamos compreender, para que a gente possa nos animar. Eles não tinham a Bíblia que eu e você temos hoje. Irmãos, naquele tempo a Bíblia estava sendo construída, o Novo Testamento estava começando, e foi através destas vidas e dessas situações que a palavra de Deus ela foi transformada em algo vivo, um organismo vivo, para que eu e você hoje, nesta noite, pudéssemos compreender que Deus tem esperança para nós, que Deus tem um compromisso para cada um de nós, que Ele tem em você alguém que pode e deve sempre persistir, resistir e permanecer firme. Eu falei para a igreja esses dias, e se o pastor me permitir, pastor, de dizer algo, que você, igreja, você que está nesta noite aqui, talvez você já tenha compromisso de leitura bíblica durante a semana, você tem um devocional diário, mas eu convido a você a pegar a carta aos Tessalonicenses,
que são apenas 5 páginas, aproximadamente 5 páginas, aonde você pode ter isso aqui como uma bússola. Você pode ter isso aqui como algo assim, que seja a necessidade mínima ou máxima para você permanecer na presença de Deus. Aqui Paulo está mostrando, sabe por quê? Era uma igreja como nós hoje. Uma igreja que tinha defeitos, pessoas doentes, pessoas cansadas, pessoas preguiçosas, pessoas que nada estava bom para elas, pessoas que tinham rixas, pessoas que tinham problemas. Havia todo tipo de pessoas naquele lugar. Talvez não aqui, desculpe, mas na minha igreja é assim, pastor. Na minha igreja tem pessoas de tudo que tipo. E assim como eu, talvez, uma pessoa que não concorda com tudo, mas eu tenho que concordar pelo menos com a palavra de Deus. Se eu estiver concordando com a palavra de Deus, muitas coisas eu consigo suportar ou passar. E isso nos ensina nesta noite, queridos. Uma igreja que, em pouco tempo, em muito pouco tempo, irmãos. E aí a pergunta que eu fiz nesta noite: quanto tempo haveria de necessidade para você poder produzir? Quanto tempo o Senhor tem te chamado? Quanto tempo o Senhor quanto tempo você está enxertado na videira, como foi falado aqui? Há quanto tempo o Senhor te convocou? Há quanto tempo o Senhor disse para você: ei, você é meu? Há quanto tempo o Senhor pode ter falado como Jesus lá, em João no capítulo 15, verso 16, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi, para que você vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, o fruto que tem que permanecer, não é aquele que muitas vezes nós pensamos assim: eu levei a mensagem para alguém, e ele está na igreja. Não, o fruto é você mesmo, o fruto é a sua vida. Queridos, uma igreja que recebeu a palavra em pleno tempo de tribulação, como um pastor falou aqui, está difícil, está com problema, você não sabe como vai amanhã acordar e resolver o que você tem para fazer na sua vida. Continue firme, não importa o problema, importa que Cristo está cuidando de você. Importa que Cristo está contando com você. Falando de problemas, queridos, eu vou contar um testemunho muito breve da minha vida para você aqui. Recém-conhecedor da verdade, era nos anos de 1900 e talvez 88. Durante um período difícil que a nação brasileira estava passando, eu, como parte do contexto desta nação, passei por um problema muito difícil. Eu e a minha esposa grávida da nossa primeira filha, nós morávamos na colônia Rio Grande, e eu lembro como se fosse hoje o dia que ela chegou com uma faca no meu coração. Talvez foi mais do que uma faca. A minha esposa chegou para mim e falou assim: escuta, olha, é o último arroz que eu estou colocando na panela hoje. Talvez para quem tem um pouco de senso de responsabilidade, isso é uma punhalada. Eu me senti um pior lixo. Eu me senti o homem menos valorizado na face da terra. Queridos, eu quero dizer para você que eu tenho minha família mora nessa cidade. Eu tenho irmãs, eu tenho mãe, tinha pai na época. Pessoas aonde eu poderia de repente recorrer para pedir socorro. Mas aprove a Deus naquele momento ter algo comigo em especial. Irmãos, se a minha esposa estava colocando o último arroz na panela, é porque alguns dias nós já estávamos, era assim, tinha dias que nós tínhamos ainda era batatinha, fazia um dia batatinha com arroz, outro dia arroz com batatinha, até que de repente a batatinha se foi, e o arroz, como era de 5 quilos, ele aturou um pouco mais. Mas escute o que eu vou falar para você nessa noite.
Muitas vezes nós desconfiamos da palavra de Deus. E eu era novo convertido, queridos. Novo convertido naquele sentido de dizer, Senhor, eu creio, eu acredito, e o Senhor é comigo. Mas de repente a minha esposa chega e fala assim, ó, acabou o arroz. Naquele momento, irmãos, eu caí de joelhos no chão. Como eu digo para você nessa noite, talvez você possa estar com o teu último arroz na panela. Você pode estar com a tua última esperança aí com você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei da sua vida. Às vezes quando se prega na tua igreja, parece que as pessoas dizem, pastor, está falando porque você me conhece, né, camarada? É difícil, pastor, às vezes se pregar para a tua igreja, não é mesmo? Eu sei o que é isso. Mas, meus queridos, eu quero dizer para você aqui, ó, era a hora do almoço, quando a minha esposa falou essa palavra que me doeu, que me praticamente arrancou as minhas entranhas, de tanta tristeza que eu senti. Mas veja como Deus é Deus, igreja, eu quero falar para você que está aqui nessa noite. Senhor, caramba, eu te conheci. O Senhor está em mim. A tua palavra diz que o Senhor me cuida. E hoje eu não tenho mais o que pôr na panela, Senhor. É a última hoje, o país está em crise. Senhor, eu não concordo com isso. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Queridos, isso era meados do meio-dia. Quando é 2:30 da tarde aproximadamente, alguém bate na porta lá da minha casa. E a gente até com medo de sair, porque de repente podia ser alguém cobrando alguma coisa, não tinha dinheiro para pagar luz e água. Aí um abençoadinho da igreja chega lá e fala, ô irmão Rogério, nordestino aí, pastor. Eu estava no mercado fazendo compras, de repente Deus falou assim, ó, enche esse carrinho, vai lá na casa do irmão. Você acha que você serve a Deus que quer te ver na luta? Você serve a Deus que quer te ver você sofrendo? Que não se importa com você? Não, meus queridos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor está olhando para você e vendo até onde você está disposto a ser dependente dEle. Até onde você realmente diz que você acredita nesse Deus que você serve. Até onde esse Deus é Deus de verdade na sua vida. Irmãos, Deus tem feito milagres na minha vida e eu tenho muitos testemunhos para contar. Eu poderia passar a noite contando testemunhos na minha vida, mas esse foi o primeiro, que eu posso dizer o principal. Não o primeiro, porque na minha conversão já foi um milagre, mas depois disso, esse foi um dos principais da minha vida. E eu quero que você me perdoe nesta noite se eu derramei lágrimas aqui, porque até hoje, irmãos, todas as oportunidades que o Senhor me dá de eu contar esse maravilhoso testemunho, eu não consigo me conter. Eu não consigo me conter, porque é verdade que eu vivi. Não preciso viver da história dos outros, mas daquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero que você também pense assim. Deus tem coisas para realizar na sua vida, queridos. Deus tem grandes coisas e são para você. Não é para o irmão do lado, não é para tua esposa, para o teu filho, é para você. É para você que está aqui nesta noite. Queridos, você está numa igreja, você está num lugar onde você tem alguém que se preocupa. Deus colocou o pastor Gilson
Deus colocou aqui os amados que compõem o corpo ministerial para trabalharem, para que o reino de Deus seja colocado nesse mundo, nessas vidas que estão necessitando. E você é um dos próximos aos quais o Senhor deseja contar. A igreja de Tessalônica, irmãos, não viveu um longo período de ensinamentos, de instruções, não tinha a Bíblia que poderia dar a eles um ensinamento melhor. Você tem as melhores Bíblias, você encontra palavra com tradução, aonde você pode fazer todo tipo de entendimento, aquilo que você não entende, versículo que talvez você não sabe o que está falando. Se a palavra não te ensina, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo está contigo, do teu ladinho, e deseja fazer o melhor na sua vida. Irmãos, pensa nisso. Você tem tudo. Você tem tudo para você ser um vencedor. O Senhor te chamou, te convocou, e que você possa ser um expoente nesse mundo, alguém que possa ser usado por Deus. Deus quer fazer você conhecedor de quem Ele é para você, e depois usar você para levar esta mensagem a outros. Se disponha, irmãos. Eu sempre procuro dizer para a igreja do Senhor Jesus, irmãos, a nossa vida não é aqui nesse mundo, não é para agora, aqui o Senhor tem para agora, nós é trabalho, é luta, é correria, para que você vá ter uma eternidade de descanso com o Paizinho do céu. Oh, glória a Deus. Eu quero só ler para você, irmãos. Eu vou ler uma passagem que está nesse mesmo capítulo. E eu quero que você compreenda, veja quando Timóteo leva as boas novas do povo de Tessalônica para Paulo. E Paulo escreve algo tão tremendo. Ele traz, porque se ele escreve é porque Timóteo levou para ele essa mensagem. Ele ouviu daquilo que estava espalhado sobre aquele lugar. E no versículo 7 a 9 diz assim, escute, veja assim, de maneira, falando sobre esta igreja, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Queridos, um povo que praticamente teve um breve ensinamento, não havia essa palavra que está nas tuas mãos, que é uma bússola, para te dizer aqui é assim, para lá e para cá, não é, aqui não, assim não. O testemunho daquele povo foi tão forte, irmãos, que não houve a necessidade de ser pregado palavra naquele momento mais. O exemplo e a atitude daquele povo contaminou a todos os que estavam em volta. A minha pergunta para você nesta noite: antes dessa pergunta, eu quero dizer para você, para encerrar esta mensagem, eu quero voltar lá no tema da noite. Na verdade não é no tema, no versículo lido nesta noite para a pregação, que está lá em, quem sabe aí? Aonde está? Então no 3 eu quero ouvir você novamente, se você quiser falar juntamente esse versículo. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Irmãos, esta carta foi escrita para os Tessalonicenses
naquele período, mais ou menos 50 depois de Cristo. Mas como a palavra se renova todos os dias, esta palavra eu quero profetizar na sua vida essa noite. Dizer que vocês são eleitos de Deus. Vocês são eleitos de Deus, igreja. E você deve fazer com que a vontade de Deus seja viva dentro de você e para aqueles que o Senhor colocar à sua volta. E por isso a minha pergunta então agora nesta noite para você. Você está disposto a frutificar? Você está disposto a frutificar? Queridos, o Senhor conta com isso. Você está enxertado na videira verdadeira para você dar frutos. O Senhor conta com você. É necessário que cada um de nós estejamos dispostos a receber a seiva para que nós possamos reproduzir. Você não nasceu para ser um qualquer. Você não nasceu para ficar aí como uma árvore que não produz nada. Mas você nasceu, Deus te entregou algo para você reproduzir. Amém, igreja do Senhor? Pastor, eu posso orar? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. E se você sentiu no seu coração nesta noite que essa palavra falou contigo, e que Deus realmente tocou no seu coração dizendo que há necessidade de você se posicionar, sabe, irmãos, pensa bem aí, olha, Deus não vai fazer em você aquilo que você não permite. Deus não vai fazer aquilo que você não permite. Ele te dá a condição de você decidir. Mas a vontade dele é tão tremenda que você produza, porque ele quer te abençoar. Você vai ser o primeiro a receber e depois você vai abençoar os outros. Lembre-se que para Deus nada é impossível, queridos. Também não é nada impossível aquele que crê. Nada é impossível aquele que crê. E eu talvez não vou estar aqui por alguns dias nesta igreja, e eu quero dizer que eu não sou ninguém mais do que ninguém aqui dentro desse lugar aqui. Eu sou o menor nesse lugar, mas eu gostaria que o pastor Gilson e a igreja tivessem testemunhos da transformação que Deus vai fazer em vidas, por aquilo que Ele falou no coração de pessoas aqui nesta noite. Para que a igreja ela se estabeleça, a igreja precisa demarcar território, pastor. A igreja tem que se posicionar. A igreja precisa fazer a diferença. E quem vai fazer a diferença não é o pastor da igreja, mas é cada uma das ovelhinhas que está aqui nesta noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Paizinho querido, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo, aquele que deseja que a tua igreja permaneça firme nas tuas promessas. Deus, e nós como igreja nesta noite, Deus, estamos aqui porque o Senhor tem prometido ser fiel até o fim, Senhor. E ó Pai, eu desejo, Deus, que essa palavra nesta noite tenha encontrado, Senhor, um terreno fértil, Senhor, e que a semente da tua palavra, ó Deus, possa ter entrado agora, Senhor, para trazer, ó Deus, novidade de vida, Senhor, para transformar famílias, para transformar a cidade, a nação, Senhor, meu Deus, para que o mundo reconheça Jesus como o Senhor de nossas vidas, Pai. Deus, que a tua palavra nesta noite, Senhor, venha de encontro a cada um de nós. Eu te louvo, te agradeço pelo teu cuidado, Senhor, com esta igreja, Senhor. Paizinho querido, eu te peço que o Senhor continue abençoando a cada um desses que estão aqui nesta noite, todas as famílias aqui representadas, Senhor, que elas recebam de Ti algo maravilhoso, Senhor, que somente o Senhor pode dar, Pai. Também, ó Deus, Pai, para a direção desta igreja, pastor Gilson, meu Deus, e todo o corpo de trabalhadores, Senhor, aqui nesta casa de oração, que o Senhor, ó Deus, faça maravilhas na vida deles, Pai, e através deles, Senhor, e que tudo seja para a glória e para a honra e louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.